Bom dia, amada igreja, bom dia, amados amigos, irmãos em Cristo Jesus. Bom dia, essa manhã de domingo ensolarada, maravilhosa aqui na nossa cidade. Saudade de cada um de vocês. Ontem eu pude rever alguns irmãos na rua, encontrei rapidamente. Pudemos então nos confraternizar à distância devido à situação a qual nós estamos vivendo e esperamos um dia, em nome de Jesus, o mais breve possível, podermos nos reunir na igreja, no corpo de Cristo ali, para que a gente possa juntos clamar ao Senhor, orar ao Senhor, como irmãos em Cristo, juntinhos ali na igreja, no templo. Saudades do templo, saudade de cada um dos irmãos. Amados, queridos, deixa aí a tua curtida aí no vídeo. Vai no canal lá nosso, se inscreva para poder essa mensagem girar, ative o sininho lá para que você possa receber todas as mensagens, participe, convide pessoas para estar assistindo as mensagens pelo canal, peça a elas para curtir, para que essa mensagem possa ir cada vez mais longe. Esse não era o nosso intuito, mas somos obrigados, mas graças à tecnologia nós conseguimos transmitir a palavra de Deus para cada um dos irmãos, alcançar ainda mais pessoas que estão distantes, pessoas que estão em casa, que não estão conseguindo ir à igreja, e aquelas que nesses momentos de aflições, de adversidades, estão sedentas por ouvir uma palavra de fé, de esperança que vem da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, mete o dedo aí no botão de curtir, mete o dedo no botão de inscrever, compartilha essa mensagem, faça a sua parte como discípulo de Cristo, como está em Mateus capítulo 28, de 18 a 20, espalhe essa mensagem por toda a face da terra, amém? Então vamos dar início ao culto desta manhã. Eu quero estar falando sobre resiliência em meio às aflições. É uma mensagem breve, mas que vai te encorajar, que vai te abençoar muitíssimo. Então, abra a palavra do Senhor aí, abra a tua Bíblia, pega a tua espada e vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos dar uma passada na Bíblia aí, alguns versículos, para você guardar e você poder ler depois, para que Deus continue falando ao teu coração ainda mais no dia de hoje e durante o resto da semana que está se iniciando. Amém? Então, abra a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33. João, capítulo 16, verso 33. Abriu aí? Então vamos dar uma lida na palavra do Senhor, que diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos ler mais uma vez? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu para que eu e você tivéssemos vitória, alcançássemos vitória. Amém? Vamos orar, queridos. Fecha teu olho, curva a tua cabeça, ajoelha aí onde você estiver, se você sentir a necessidade, desejar, e vamos clamar ao Senhor, dando início então ao culto desta manhã. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pela noite de sono que o Senhor desse aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor cuidou de nós enquanto dormíamos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe a vida nesta manhã. Nós abrimos os olhos porque o Senhor está no controle da vida. E pudemos nesta manhã contemplar a tua beleza, a tua santidade através da tua criação. O sol, o céu, as plantas, todos esses louvam ao Senhor. E nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és Deus tremendo e nós te amamos, Senhor. Nosso Pai eterno, nosso Pai querido, nós te amamos, papai.
porque Tu és um Pai de amor, um Pai que cuida de nós, os Teus filhos, e nós reconhecemos a Sua santidade, o Seu senhorio sobre as nossas vidas. E por isso nós lhes damos louvor, honra e glória, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. Muito obrigado por tudo. Aplica essa mensagem em nossos corações, no nosso intelecto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Queridos, Jesus Cristo prepara os seus discípulos para encarar os acontecimentos que viriam, os acontecimentos futuros para aquela geração e para as gerações subsequentes até a nossa geração. Porque eu espero que Jesus volte por esses dias, que Jesus volte agora, que eu entendo que a volta de Jesus ela está muito próxima, ela está muito eminente. Então nós temos nos preparado a cada dia, né? Nós temos buscado a cada dia o Senhor na intenção de que todos também busquem ao Senhor, para que todos nós venhamos a morar no céu com o Senhor Jesus. Porque a nossa pátria, queridos, a nossa nação não é aqui na terra, isso aqui é uma passagem. O nosso futuro, a nossa pátria, a nossa nação é a Jerusalém celestial, as mansões celestiais, é morar no céu. E a palavra do Senhor Jesus é uma constituição, uma carta magna, uma constituição de uma nação celestial que nos aguarde. Por isso que nós devemos estudar a palavra do Senhor, por isso que nós devemos aprender sobre essa carta magna, sobre essa constituição de verdade, para que ela esteja guardada em nosso coração, para que a gente continue cada dia mais produzindo e promulgando esta carta a outros corações, para que eles também entendam que a nossa pátria é no céu, não é aqui, isso aqui é passagem. Queridos, então Jesus Cristo, ele prepara os seus discípulos, ele começa a preparar os seus discípulos, que muito em breve receberiam o Espírito Santo, e a partir de então, o Evangelho seria colocado para todo mundo, seria pregado a todo mundo, a toda criatura, através dos discípulos, através da igreja de Cristo, que nasceria então, a partir de. Então, queridos, Jesus ensina a essa geração, ele fala a essa geração que se iniciava, para as gerações futuras e para a nossa geração, para os dias de hoje, sobre os adventos futuros, sobre o que iria acontecer entre o início da igreja, a propagação do Evangelho e a volta de Cristo, que se antecede por esses dias aí, em nome de Jesus. Jesus estava preparando os seus discípulos para que eles não fossem pegos de surpresa. Então a palavra de Deus para nós, querido, para mim, para você, o que está escrito aqui, a verdade nela, é para que eu e você não sejamos pegos de surpresa em hipótese alguma, em nenhum acontecimento, até mesmo quando a igreja for arrebatada. Ninguém vai ser pego de surpresa, aqueles que estão em Cristo, porque a carta magna do Evangelho, a palavra de Deus, já nos diz sobre esses acontecimentos e que nós seremos arrebatados por Cristo Jesus e nós iremos morar no céu. Então, Jesus deixa escrito para que a gente não se esmoreça e para que a gente continue tendo fé e entendendo que esses acontecimentos há necessidade que ocorra. Jesus Cristo sabia do que estava por vir e ele não queria que a gente fosse pego de surpresa, ele não queria que a nossa fé fosse abalada ou destruída até pelos acontecimentos vindouros. Então Jesus afirma para o que veio. Jesus ele afirma que ele veio, que ele estava e que ele foi para o céu e que de lá ele voltaria. Então Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte, para mim e para você: olha, dias maus virão. Dias maus virão. Da mesma forma, querido, que aconteceu com os discípulos, acontece conosco nos dias de hoje. É inevitável que nos dias de hoje, né? É inevitável que nos dias de hoje a gente não encare
na nossa vida dias de aflições, dias de luta, dias de tormenta. É inevitável. Por isso que Jesus falou: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã, meu amado, minha amada, meu querido amigo, irmão? Em meio a tantas lutas que você tem enfrentado, que você tem passado, tenha bom ânimo, resista, seja resiliente a tudo isso daí, porque Jesus venceu para que eu e você pudéssemos vencer e para que em Cristo Jesus obtivéssemos vitória. E a vitória que vem de Cristo não é a vitória conforme a gente vê no mundo, de se ganhar um troféu, de se ganhar um prêmio. Não é essa vitória. O nosso prêmio, o nosso galardão já está reservado para mim e para você no céu. Queridos, dias maus virão e estão aí. Dias maus virão e estão aí. É inevitável que a gente não passe por eles. Então, queridos, há algumas situações nesses dias maus e há causas nesses dias maus, causas das aflições, dos problemas emocionais, e são problemas diversos, problemas psicológicos. Então, quais são as causas desses dias maus? O que acontece nesses dias maus? Então, segue aí uma lista de coisas que acontecem para você entender por que Jesus pede para que a gente resista firme, né? Que tenhamos resiliência. Primeiro, há problemas de ordem natural. Pastor, o que é isso? Problemas de ordem natural que a gente enfrenta, e eles enfrentam desde aqueles tempos até os dias de hoje. Por isso que Jesus disse aquilo para os discípulos. Ele diz lá: tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz, porque eu venci o mundo. Então você tem que ter bom ânimo. Então, a paz que nós precisamos para vencer os dias maus está em Cristo Jesus. E aqui vai algumas coisas desses dias maus que acontecem para que a gente coloque a nossa fé em ação, crendo que em Cristo Jesus nós vamos vencer tudo isso com paz. Primeiro, coisas de ordem natural. O que é isso? As coisas que acontecem, as aflições que acontecem de forma natural são terremotos, tempestades, furacões, tornados, tsunamis, sol escaldante. Há um tempo na Europa andou fazendo 40 graus, 45 graus de calor. Ora, para a gente aqui no Brasil é maravilhoso você pegar um sol de 45 graus na beira da praia, né? Quando vai chegando perto do verão, todo mundo fica torcendo para que não chova, não é verdade? Todo mundo quer um verão escaldante. Tem até uma musiquinha, tem frases de efeito que diz Rio 40 graus. Queridos, nós moramos numa das melhores regiões do planeta. Nós moramos no Brasil, na região sudeste, terra abençoadíssima por belas praias, natureza exuberante, sol escaldante, mas também nós temos enfrentado dias de sol muito exacerbado e dias de muitas chuvas que têm destruído tudo. Essas são as aflições do nosso dia. E lá na Europa bastou um solzinho de 45 graus para matar um monte de gente. Nem ar-condicionado estava dando resultado. Por quê? Porque eles não estão acostumados com esse calor e nós aqui estamos. Assim como eles estão acostumados com a neve, nós aqui não estamos acostumados com frio demasiado e nem muita chuva. Então essas são as aflições: frio demais em tempo que não era para estar frio, calor demais em tempo que não era para estar calor, e a natureza vai dizendo, dando sinais de que a gente está se aproximando do fim, que Jesus está voltando. Outro acontecimento é o de ordem social, né? O que são esses acontecimentos de ordem social que abalam emocionalmente, psicologicamente, que adoecem, enfermam as pessoas, que deixa todo mundo agitado? Nós podemos ver por aí o que está acontecendo no mundo, né? Esse desestabelecimento da economia, né? A economia virou de ponta cabeça, né? Bolsas de valores caem e a situação fica crítica. Dólar sobe, euro sobe, pessoas começam a sentir na pele e no bolso
as dificuldades por causa da economia. Esses são acontecimentos de ordem social, é instabilidade política. Há países aí, queridos, que estão passando dificuldades terríveis, guerras civis, por causa da desestabilidade política que o país vive. Entendeu? Um caos social, caos filosófico. É terrível isso. Então são problemas das aflições desse dia de ordem social. Também os de ordem relacionais. Pastor, o que é isso? As aflições de ordem relacionais, queridos, estão intrinsecamente ligados às brigas em famílias. Os desentendimentos dentro de casa, são divórcios, desestruturação familiar, não é? Então, os relacionais são ocasionados dentro do próprio lar, através de coisas externas, fatores externos que atacam o lar, que atacam a família, e uma família desestruturada, longe do Senhor Jesus, sem buscar a Deus, acaba sendo atacada por essa gama de informações externas, problemas externos, aflições externas, e acabam desestruturando a família. E aí também vem a questão de ordem física. O que é isso, pastor? São doenças, são enfermidades, tanto hereditárias, quanto genéticas, quanto virais, quanto emocionais, quanto psicológicas, acidentes que depois levam a você a adquirir uma doença, entendeu? Uma enfermidade. Então essas são as aflições desse tempo, não é? E também vem as de ordem religiosa. E aí nós podemos ver perseguições em todo o mundo ao cristianismo. Nós vemos aí o Islã matando, decapitando, degolando pessoas em nome da sua religião, com ódio mortal, sanguinário contra o povo cristão, contra aqueles que servem a Cristo Jesus e professam o cristianismo. Então, querido, são perseguições veladas, aquelas que não são vistas, muitas das vezes, até mesmo dentro de casa. Às vezes você tem a sua religião e dentro da tua casa as outras pessoas não seguem aquela religião. E você acaba sendo perseguido, ou muitos acabam perseguindo aquelas pessoas que não seguem a religião do outro. Então são as perseguições veladas, silenciosas. E tem as expostas, queridos, que estão aí na rede social, na TV, gente idiota, trouxa, babaca, que fica na televisão, na rede TV, atacando o cristianismo. Então, são essas aflições, são esses problemas que Jesus falou para os discípulos. Olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês terão paz em mim, porque eu venci o mundo. Amados, mas em Cristo Jesus, buscando ao Senhor, nós temos paz com Ele. Porém, Jesus Cristo deixou bem claro isso para a gente. Deixou bem claro que em toda a sua advertência, em todo o seu conselho, em toda a sua direção, em todo o alerta que Ele deu, Ele disse que é para que a gente saiba, para que nós saibamos que nele nós temos paz. Eu gostaria de convidar você a abrir tua Bíblia aí em João 14, 27. Vira a página aí, né? Você tem João 16, vira a página. Olha só que coisa interessante. Eu vou virar minha página aqui também juntinho com você, né? João 14, 27. Então vamos abrir a página aqui, João 14, 27, que diz assim a palavra do Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, queridos, olha o que Jesus está dizendo para que a gente entenda e como a gente possa viver nesse mundo de aflições. Jesus nos dá a sua paz, Ele nos deixou a sua paz. E Ele deixa bem claro: eu não deixo a minha paz igual que você conhece aí fora, igual que esse mundo diz que vai ter paz. E como é a paz? Não é isso. A minha paz está muito acima, infinitamente acima da paz que o mundo dá. E por que Ele nos dá a paz? Para que o nosso coração não se turbe, não viva preocupado e nem se atemorize com os acontecimentos que aí estão.
com as aflições do dia a dia. Olha que palavra maravilhosa do Senhor, olha que alerta maravilhoso do Senhor para nós, olha que conselho que o Senhor nos dá. Em meio à aflição, em meio às turbulências, em meio às tempestades, o Senhor Jesus está dizendo: olhe para a cruz do Calvário, olhe para mim, entenda aquilo que eu deixei para você, que é um ensinamento de como vencer em meio às turbulências, em meio às aflições, em meio aos problemas que você vai enfrentar. Agora, queridos, olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo pega justamente o ensinamento de Cristo e transmite isso à igreja lá em Filipe. Ele diz aos filipenses, olha só a coisa interessante, abra a tua Bíblia aí, lá em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, olha só o que o apóstolo Paulo vai falar. Por isso que Jesus disse que era para aquela geração e para a nossa geração. Essa é uma carta magna, é um manual de instrução de como você obter sucesso na vida enquanto você luta contra as aflições. Porque vai chegar um momento que Deus enxugará de nossos olhos, do nosso rosto, toda lágrima, mas esse momento ainda não chegou. Enquanto esse momento não chega, Jesus nos diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, para que você possa também vencer. Abram lá, Filipenses capítulo 4, olha só que palavra maravilhosa que Paulo nos traz, que aprendeu com Cristo Jesus e está transmitindo isso para a igreja. Então é isso que eu e você temos que fazer. Nesses momentos de aflição, nesses momentos de luta, de tribulação, nós temos que transmitir a palavra da verdade para que as outras pessoas possam crer em Cristo Jesus, ter fé que elas vão passar por isso, elas vão vencer. Então olha só o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, em meio a essas turbulências, não fique inquieto, não fique desesperado. É necessário que essas coisas aconteçam, está escrito na palavra de Deus, é para que você dê glórias a Deus, rejubile de alegria, porque o dia está próximo, o Senhor está voltando. Tem gente, querido, que está choroso, eu não posso abraçar, eu não posso beijar. Queridos, é o cumprimento da palavra de Deus. Não é tempo de você chorar, é tempo de você clamar ao Senhor. Não é tempo de você reclamar, é tempo de você orar. E o apóstolo Paulo vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, as vossas reclamações, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, não expostos para as pessoas no mundo. Não vir em rede social e botar suas insatisfações para fora. Não vir em rede social e dizer o que você gosta e o que você não gosta. É igual muita gente que está aí: o coronavírus é isso, que isso é mentira, que isso é aquilo. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda uma coisa: essas pessoas que vivem em rede social reclamando disso, daquilo, elas em nada são voluntárias para melhorar a forma de vida das pessoas. Elas em nada têm a capacidade de trazer melhora para a vida à sua volta. Pelo contrário, traz inquietude, problemas emocionais, psicológicos, divergências, brigas, facções. Essas pessoas que vivem na rede social, destilando o seu veneno, colocando para fora aquilo que ela deveria fazer no vaso sanitário da sua casa, fazendo em rede social, elas em nada contribuem para a paz ao seu redor. Pelo contrário, são carentes do amor de Deus, são carentes da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Então, essas pessoas, elas estão longe de Deus, seja ela pastor, seja elas líderes, seja elas quem for. Veio para a rede social desabafar, botar as suas insatisfações para fora, não está pautado na Bíblia, então sai fora, porque elas não trazem paz em nada para quem está à sua volta. O apóstolo Paulo está falando isso: não sejais inquietos por coisa alguma, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, os vossos pedidos, as vossas súplicas, as vossas necessidades, as vossas inquietações, as vossas reclamações sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Aqui está o segredo da vitória. E a paz de Deus, olha só o que Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, completa aquilo que Jesus disse, não é? Reafirma, melhor dizendo, aquilo que Jesus diz,
que a paz que ele nos dá não é igual à paz que está aí fora. Então Paulo vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Paulo nos dá mais um segredo, mais uma lição em resistir nos dias maus. E aí ele vai mais além. Você quer aprender algo sobrenatural com Paulo? Olha só o versículo 13 do capítulo 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já viu essa frase, esse versículo escrito em vários lugares aí? Já viu? Às vezes você chega num bar, tá lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você passa por um carro na rua, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Adesivozinho lá. Você chega na casa de alguém, tem colado na porta, posso todas as coisas, na porta do banheiro, na porta do quarto, porta do guarda-roupa, não é verdade? Você chega num restaurante, você chega numa loja, esse versículo usado como chavão, diz lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o pastor te faz uma pergunta que o apóstolo Paulo diz aqui, pode mesmo? Analisa essas pessoas que vivem dizendo chavões bíblicos para baixo para cima, analisa o perfil delas para ver se realmente elas podem todas as coisas ou se elas são hipócritas religiosas. Sabe por que elas não podem? E se sabe por que muitas pessoas não conseguem vencer as aflições do dia a dia? Justamente por pessoas assim, que trazem versículos e colocam como chavão, mas não conseguem compreender o seu contexto e nem ler o seu contexto. E aqui está uma verdade revelada de Paulo que o próprio Jesus disse. Então olha só o que Paulo vai dizer no versículo 11, me acompanha aí. Não digo isto como por necessidade. O que Paulo está dizendo? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele está dizendo isso que eu não estou dizendo isso por causa da necessidade ou por necessidade. Ele está dizendo que ele vai dizer, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Ah, querido, aqui é muito difícil para essa crentelhada aí que vive buscando aí milagres, muitos milagres financeiros nas igrejas, que vem barganhando com o Senhor, que só vai à igreja em busca de carro, casa, dinheiro, emprego. Queridos, aqui cai por terra a hipocrisia religiosa. Então, por que Deus diz para nós, os servos fiéis a Ele, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê? Porque o servo fiel de Deus, aquele que crê na palavra do Senhor, aquele que lê, medita, ora diuturnamente e sabe da verdade, ele passa por todos os problemas, sabendo que a paz de Cristo está nele e excede todo entendimento. Olha o que Paulo continua dizendo, não digo isto por causa da necessidade, mas porque já aprendi a contentar-me com o que tem. Tem muita gente que não se contenta com o que tem, sempre quer mais, quero mais, vai para a igreja em busca de mais, não é isso? E não é isso que a igreja não é uma porta aberta, querido, de um banco que você recebe um cartão de crédito para sacar no céu. A igreja é lugar de conserto, de restauração, de enfermos que estão buscando cura para a sua alma e cura para a sua vida. Aí vai dizer aqui, versículo 12, você está abatido, sabe mesmo, querido? Você está abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, está mesmo? Tanto de ter fartura, como de ter fome, tanto de ter abundância, como de padecer necessidade. Então eu posso todas as coisas que Ele me fortalece. Sabe por quê? Porque em tempo de padecer necessidade, eu padeci dando glórias a Deus, porque a paz de Cristo excede todo entendimento. Quando eu estava na bonança com muito dinheiro, eu atravessei, passei, vivenciei, porque eu pude todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar abastecido, sei não estar abastecido, sei passar por aflições, sei estar em paz. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está aqui um segredo para você ter vitória na tua vida. É você poder resistir firme os dias maus, sabendo que Cristo venceu por você. Cristo venceu por mim e Cristo venceu por você. Querido, é preciso ter resiliência. Pastor, o que é resiliência? É a reação positiva diante das adversidades, querido. É a reação positiva diante das adversidades. É isso que Jesus está falando. Diante das adversidades, tenha fé. Tenha esperança, tenha paz que excede todo entendimento, que você vai vencer. É a superação do homem mediante as aflições.
é a recuperação sua, querido, emocional, psicológica, espiritual, diante dos problemas. É a resistência, é a sua força, é a invulnerabilidade sua diante das coisas vulneráveis. Isso é resiliência, é ter resiliência, é isso que Jesus está dizendo, é a capacidade do indivíduo lidar nas situações mais adversas e sair vitorioso, é ter a capacidade de dar a volta por cima, é isso que Paulo está falando, é isso que Jesus disse, resistir firme nos dias maus, porque Jesus venceu e nos deu a paz. Querido, Jesus Cristo nos ensina a lidar em momentos como esse. Abra lá em Mateus, no capítulo 6, de 25 a 34. Mateus, capítulo 6, vamos lá, vamos para a palavra do Senhor, vamos examinar as Escrituras. Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Abri aqui a minha Bíblia aqui, Mateus 6, de 25 a 34. Está aqui, está aberto. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Jesus Cristo nos mostra um caminho de vitória, um caminho para vencer as adversidades, as aflições do dia a dia. Olha só, olha o que Jesus nos mostra aqui, nos revela. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais valiosa do que o mantimento, do que o corpo, mais valioso que o vestuário? Jesus está te fazendo a pergunta, não é a vida mais valiosa que a comida? O seu corpo não é mais valioso do que o que você está vestindo? Não é isso? Olha só, olhai para as aves do céu. Jesus pede você para que quando você tiver um tempinho, olha a natureza, olha a criação, ela louva e exalta o Senhor. Olha lá, faz um teste com você mesmo. Olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial, ou seja, Deus, as alimenta. Olha só que coisa interessante, né? Não tem de vós por muito mais valor do que elas. Deus está te perguntando, Jesus te perguntando, você não tem muito mais valor do que as aves do céu? Por que você está ansioso com alguma coisa? Por que você está preocupado então? Aí segue lá, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou seja, tudo aquilo que você faz, tendo cuidado com isso, com aquilo, qual de vocês, qual de nós, poderá acrescentar um dia sequer na nossa vida? E qual de nós, enquanto podemos vestir? Aí Jesus vai dizer, e quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo. Deus está mandando você olhar para o seu jardim da tua casa aí. Eu sei que você tem um jardinzinho na tua casa aí. Se não tiver, quando você passar pela rua, olhe para um jardim. Olha só o que Jesus vai dizer. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem produzem, né? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé. Jesus ainda nos chama de pessoas de pequena fé. Isso é muito triste para nós, porque a gente precisa alimentar a nossa fé, a gente precisa sair desse estigmazinho aqui de pequena fé, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comemos? Comeremos, que beberemos, e como vamos nos vestir amanhã com essa crise, com essa situação? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Decreto vosso Pai Celestial, bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Aí vem um conselho para mim e você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui está o segredo da vitória. E Jesus vai mais longe. Jesus nos dá uma ordenança, nos dá uma ordem. Orai. Persevere em oração. Olha o que o texto vai dizer. Abra aí tua Bíblia. Está no meu gabinete. Você abriu o 6, abre o 7, capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 7. Olha o que o Senhor Jesus vai falar para nós, queridos, para a gente já finalizar por aqui o estudo dessa manhã, a mensagem dessa manhã. Pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á,
porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-vos-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos hão de passar e encontrá-la. Ou seja, Jesus está dizendo, se você sendo mal, sendo ruim, seu filho te pedindo um presente, você dá um bom presente para ele, você não dá uma cobra. Imagina Deus, que é nosso Pai, que é dono de todas as coisas, do ouro e da prata. Você acha mesmo que se você perseverar em oração, pedir ao Senhor, você acha mesmo que o Senhor vai deixar você morrer em meio à aflição? Em meio ao deserto? Em meio às lutas? Em meio às tribulações? Você tem certeza? Você acha que Deus faria isso com você? Claro que não, queridos. Claro que não. Claro que não. O Senhor não quer mal para os seus filhos, Ele é Pai. Aí vai um outro aprendizado. Abra lá para a gente finalizar. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Vai lá. Tiago capítulo 4. Está entre Hebreus e Pedro. Abre aí. Tiago capítulo 4. Olha só. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 10 e a gente encerra por aqui. Seja resiliente. É isso que Jesus está pedindo em meio a esse tempo de aflição. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Toma posse dessa palavra aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O que o Senhor está nos dizendo através do apóstolo Paulo? Eu vou te dizer aqui que é o segredo da vitória em meio à aflição. Muita gente fica aí, o Brasil tem que se curvar, o Brasil tem que se curvar. O Brasil só vai se curvar, querido, quando você se curvar a Deus. O Brasil só vai reconhecer o Senhor como Senhor dessa nação quando você reconhecer que Ele é o seu Senhor. Então olha o segredinho desse texto. Primeiro, nós temos que nos submeter a Deus. Sem submissão a Deus não há vitória. Sem submissão a Deus nós vamos naufragar em meio a essas tribulações. Depois, é preciso santificar. Não adianta você se submeter se você não santificar. Submissão a Deus é santificação diária. Você precisa, eu preciso, nós precisamos santificar. Segundo, precisamos reconhecer diante de Deus a nossa condição. Porque diante de Deus todos somos iguais. Bastou um vírus invisível para colocar ricos e pobres no mesmo patamar, no mesmo barco. É isso que Tiago está dizendo, é isso que Deus está falando para mim e para você. Primeiro nós temos que submeter, nos santificar e reconhecer a nossa condição. Diante de Deus não tem pastor, não tem papa, não tem pobre, não tem rico, não tem bispo, não tem nada disso. Todos são iguais. Todos são iguais e todos carecem da misericórdia e da graça de Deus. Depois nós precisamos lamentar. O tempo está ruim, a coisa está difícil, não é tempo de você estar dando risada, não é tempo de você se alegrar, não é tempo de você beber, encher a cara, não é tempo de você querer sair para passear, é tempo de você chorar, pedir a Deus misericórdia, buscar a Deus, é tempo de chorar e se lamentar. E depois é dias de se humilhar diante do Senhor. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos submeter a Deus, nós precisamos nos santificar, reconhecer quem nós somos, lamentar, chorar e nos humilhar diante do Senhor. Aqui está o segredo da vitória em meio às aflições. E aí, querido, somente depois disso, que segundo na Crônicas 7,14, vai acontecer na nação. Somente depois disso, a nação vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto a nação
estiver dessa forma, é porque alguém aí do outro lado da tela não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, não se submete a Deus, não se santifica, não reconhece quem é, não lamenta, não chora e não se humilha. Quer vencer? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, está dizendo Jesus, e a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo te dá, é diferente. Que é o segredo da vitória, receber a paz de Cristo e vencer em meio às aflições? Seja resiliente. Seja resiliente. É o pedido de Jesus Cristo para você nessa manhã. Seja resiliente. E aí, se submeta a Deus. Se santifique. Reconheça sua condição. Lamente, chore e se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. Eu quero deixar essa palavra com você nessa manhã para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoe, ó Deus, e guarde a vida dos meus amigos, dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Que essa mensagem possa ser aplicada no mais profundo do coração, ao ponto de discernir, separar juntas ossos e medulas com a tua verdade. Ó Deus, que todos nesta manhã possam aplicar essa palavra no coração e viver a partir dela. E entender que o Senhor traz paz em meio à tribulação, traz paz em meio a aflições, e que o Senhor venceu tudo isso para que nós pudéssemos alimentar a nossa fé, aumentar a nossa fé, na certeza que somos também vitoriosos em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Muito obrigado, nos dê um dia de paz, dê um dia, ó Deus, feliz na tua presença, nos dê um dia de amor, guarda-nos, ó Deus, obrigado pelo alimento que vai estar posto à mesa daqui a pouco, abençoe as casas e as famílias que estão recebendo essa mensagem, dê a eles um sinal do céu, dê a eles um sobrenatural em meio às aflições, mas dê a eles acima de tudo o entendimento da tua palavra, que a fé de cada um dos meus amigos e meus irmãos possa estar aumentada nesta manhã, firmes, resilientes, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus essa manhã, e todo o povo de Deus junto diz amém. Deus abençoe a tua vida e até logo mais à noite com o culto da noite. Deus te abençoe, fique na paz.